Paz do Senhor, irmãos. Espero que todos estejam bem. Aqueles que eu não conheço, né, que estão longe, estão no Brasil ou outro país. E aqueles que eu conheço, muitas saudades de vocês. Parece que faz uma vida que a gente não se vê. Como faz falta, né? Tá em comunhão, se vê. A gente se via tanto, todo final de semana a gente estava se vendo e agora faz tanto tempo que a gente não se vê. Tá difícil. E a pergunta é, quando isso vai acabar? Só Deus sabe. E a gente só tem que continuar crendo que Ele está no controle de tudo e que Ele vai um dia trazer a solução. E a gente vai retornar ao nosso culto, à nossa igreja e vamos poder se ver de novo. Para a abertura do culto de hoje, eu vou estar lendo Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Fala bem a respeito disso, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente tem que viver o hoje. Amanhã pertence a Deus. Então, esse versículo ele fala muito sobre isso. Ele diz assim: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Ninguém que pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar esta batalha e não há jeito de escapar. Então é isso, meus irmãos, não tem jeito de escapar. O mundo está passando por essa dificuldade tão grande, não é só o Brasil, não é só Londres, não é só Espanha, é o mundo inteiro que está passando por isso. E não tem como a gente escapar, a gente só tem uma coisa a fazer, é crer em Deus, ter fé e continuar cada dia seu dia com muita alegria. Um beijo para todos vocês, muita saudade, fiquem com Deus. Tchau. As pessoas andam tão sozinhas e de certo modo eu também. Embora um dia eu fosse tão sozinha, agora eu tenho amigos junto a mim. Estamos andando sempre juntos, Cristo e eu, Cristo e eu, sempre ganhando as batalhas. Estamos juntos, não tenho nada a temer. Ele é meu guia, junto dele sempre estou. Quando em problemas, ele vem me proteger. Porque estamos andando sempre juntos, Cristo e eu, Cristo e eu. E se o Caminho parece difícil, eu não fico a chorar, pois tenho um amigo que sempre ajuda. Jesus, em ti confio. Estamos andando sempre juntas, Cristo e eu, Cristo e eu, sempre ganhando as batalhas.
porque estamos andando sempre juntos, Cristo e eu, Cristo e eu, oh, como é bom, Cristo e eu. Que maravilha, somos Cristo e eu. yeah! We're singing, oh, whoa, whoa, whoa. There's a song that stirs the spirit and it calls our hearts alive. It's an anthem in the making. Can you feel it start to rise? Can you hear the generations getting louder over time? Every son and every daughter singing out into the night. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. We're singing, oh, whoa, whoa, whoa. From the famous to the faceless, from the valleys to the streets, I can feel that drum beat pulsing and it's calling you and me. I can hear the world awaken, oh the sound is heavenly. Every tribe and every nation saying Jesus I believe. It's not time to be silent, don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. We're singing, oh, oh, see the world light up one heart at a time. See the strongholds break in the blink of an eye. Death and all our sin nowhere in sight. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive freed, every chain left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? All the world coming alive. See the world return from the light of the night. See the strongholds break in the blink of an eye. Death and all our sin nowhere in sight. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive freed, every chain left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? Oh, the world coming alive. Whoa, 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 whoa. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Paz do Senhor, igreja, muito feliz por estar aqui mais uma vez. Deus é bom, Ele é bom sempre e cá estamos nós.
Ele nunca se importa de começar de novo e nos dar mais e mais chances. A palavra de Deus nos fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por isso não somos consumidos. Em Lamentações 22. Não. Lamentações 3, 22 a 23. Aleluia. A compaixão de Deus para com a humanidade tem sido assim desde o começo. Deus criou o mundo e afinal disse que tudo era bom, inclusive o homem, que foi criado à sua imagem e semelhança. Mas não demorou muito, logo ali, em Gênesis 3, como todos sabemos, pum, o tombo. Houve a queda do homem e que tombo, diga-se de passagem. Assim foi Deus provendo soluções e de quedas em quedas a humanidade chegou até Noé. Aquele a quem deu a ordem de construir uma arca. Deus então inundou o mundo e começou tudo de novo. A semana passada, o pastor terminou os estudos das viagens de Paulo, lembram? Os últimos versículos lidos foram 2 Timóteo 4, de 1 a 8, onde Paulo declara que a sua missão foi cumprida. Tremendo. Aqui na Inglaterra, nessa semana, a vida deu sinais de recomeço. As escolas e o comércio estão quase normais. E aqui no nosso culto online, o pastor vai começar um novo tema. Bom, e agora? Para onde vamos? Este é um novo começo. E Deus tem planos. Onde Ele quer que a gente chegue? Você já pensou nisso? Em tempos de diversidades, como estamos vivendo, é quando o caráter de uma pessoa se revela. E muitas vezes isso não é tão parecido com Cristo quanto queríamos. Nossa família que o diga. Através dos tempos, o homem mudou, mas Deus é o mesmo. Foi Ele quem criou todas as coisas e que também se revelou ao homem como o Senhor Deus Redentor. É aquele que nos guia nas veredas da justiça e que nos dá a paz. O que Ele espera de nós quando sairmos desta nossa arca? É mais do que a mudança de comportamento, é mudança de caráter. Vamos dar uma lida em Efésios 4, de 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, não é sobre mudança de comportamento ou de se uma pessoa é boa. Me desculpem os terapeutas comportamentais, mas aqui não funciona. É sobre gastar tempo com Deus e permitir que a presença do Espírito Santo traga mudanças, cura e restauração profunda. Hoje nos foi dada a oportunidade de começar de novo. E isso é pela graça. Por enquanto ainda não podemos nos reunir, mas está quase. E é por isso que hoje estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus, o Criador, o Senhor e o Redentor, por tudo que tem feito por nós. Vamos orar. Senhor, graças te damos por mais uma chance, mais uma oportunidade, porque tu não tem desistido de nós, nos carrega pelas mãos e nos traz ao lugar de arrependimento. Cá estamos, Senhor. Recebe este culto em tua presença. Receba-nos, ó Deus, como sacrifício vivo diante do Pai. Em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos louvar. Deixou a glória.
Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Lamashia, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se pequeno e até minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se Sidkenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Sidkenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, tudo governa, tudo governa, nosso Deus governa. Tudo governa.
paz, queridos, como vocês estão? Não repara, ali atrás tá nossas coisas para a gravação do culto online, como vocês já sabem. E eu só gostaria de estar reforçando o aviso da Santa Ceia no próximo sábado, que gostaria que vocês preparassem os elementos da ceia, o suco, o pão, e que vocês estivessem junto com a sua família, participando desse momento tão único, não é? Que com certeza gostaríamos de estar todos juntos, celebrando a ceia do Senhor, mas estaremos em família, né? E ligados no nosso coração com esse amor que nós temos por todos vocês. Também fique ligado, semana que vem teremos mais avisos e mais novidades e também sobre a reabertura da igreja para o culto presencial. Então, a partir do próximo culto, então, nós teremos essa novidade. Então, teremos a nossa ceia e também teremos novos avisos e novidades. Fique ligado e Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada. One more time. You all I want.
graça e a paz do Senhor. Fico muito feliz de podermos estar juntos para mais um culto, 25º culto online. Quantos cultos nós já temos feito desse formato, não é? Um formato ao qual talvez nós, se fôssemos iniciar o nosso ano falando sobre eles, não estaríamos aqui nem pensando nisso. E aqui estamos, 25 cultos sendo feitos dessa forma, mas graças a Deus por isso, porque Deus tem providenciado essa oportunidade para que nós falemos da palavra dele e possamos também cantar juntos canções. Eu me lembro de muitos anos atrás, um pensamento que essa semana veio, e eu até comentei com a minha esposa, sobre um passeio que nós fizemos para o Shopping Center Norte. Lá nós morávamos no interior de São Paulo, e na cidade de Bragança Paulista, e o meu filho ele era bem pequenininho, e talvez deve ter uns 26, 27 anos, eu estou falando de uma coisa bem antiga. Eu era bem novão, e agora estou ficando mais velho, né? Mas é bem interessante porque no dia que nós fomos, eu quis levar meu filho para conhecer um shopping center. Na cidade de Bragança Paulista não tinham shopping centers, então não tinham esse tipo de grandes shoppings, e o Shopping Center Norte era considerado um dos maiores, ou se não o maior shopping ali da região de São Paulo. E nós fomos então fazer esse passeio, fomos até São Paulo, e a hora que nós entramos ali, ou chegamos naquele shopping, estacionamos o carro, e que eu fui entrar no shopping, a reação do meu filho já foi algo que me deixou completamente feliz, porque ele estava excited, né, para entrar naquele shopping e para ver, porque já na porta ele via aquele número de pessoas passando, aquelas portas enormes, aquelas luzes, e ele acaba então entrando naquele shopping, nos corredores, e começa a olhar para todas aquelas vitrines, começa a olhar para todas aquelas lojas, tudo muito bonito, muito bem feito. E eu ali então também estava como ele, encantado de ficar vendo a movimentação dele ali diante daquelas vitrines, diante de todas aquelas coisas. Essa satisfação minha como pai que olhava para o meu filho. Aliás, eu tinha ido lá para fazer exatamente isso, dar a ele um dia diferente, que é o que os pais fazem para seus filhos. E ele corria feliz pelos corredores. E nós então também, o pai e a mãe com sorriso de orelha a orelha. Só que quando meu filho ele olhou e viu uma loja de brinquedos, aquela loja colorida, bonita, uma vitrine maravilhosa, meu filho ele correu para a loja, ele entrou com tudo dentro da loja, até que nós nem conseguimos segurar ele. E na hora que ele foi para a loja, a única coisa que deu para mim ver, que eu olhei de lado, foi o barulho e o estrondo. Pá! Mas bem alto barulho, ao ponto de que todo mundo parou para olhar, porque foi quase uma explosão, não é? Porque aquilo ecoou, e eu achei até que iria quebrar, não é? O meu filho iria se quebrar e quebrar também a loja, porque o que acontece? Ele olhou tudo aquilo, ele viu os brinquedos, ele viu a vitrine, o que ele não percebeu e ele não estava acostumado era que aquilo era uma porta automática e tinha uma vitrine ali. Ele não percebeu, ele não conseguiu, a visão dele não conseguiu perceber aquela vitrine, então ele vai e dá com a cara no vidro mesmo, deu com a cara na parede mesmo, mas foi um barulho tão grande, e ele do jeito que bateu veio para trás, e eu achei até que a vitrine iria quebrar, espatifar, mas isso não aconteceu. Mas todo mundo ficou ali a olhar, e a minha reação na hora foi correr, não é, em direção do meu filho para tentar ver. A mulher da loja também veio, e nós pegamos o meu filho, e por incrível que pareça, o Lucas não chorou. Por quê? Porque ele ficou tão assustado com a situação, e ele também não se machucou, foi tipo, só bateu, fez um galinho na cabeça, né? Então, mas a hora que ele bateu, que ele teve esse susto, todo mundo correu para ajudar. E na hora a minha reação era checar se meu filho estava bem, as meninas da loja, todo mundo veio, ficou todo mundo com pena dele. E ele não chorou, eu acredito até ficou sem graça, sabe quando você faz algo que você fica sem graça na hora? E ali, então eu corri até meu filho e eu fiz de tudo para acalmar ele e alegrar ele novamente, trazer, não deixar ele pensar naquilo que tinha acontecido. Ele não tinha se machucado,
Mas eu fiquei triste. Eu fiquei muito triste de ver meu filho, naquele momento de felicidade dele, de repente ele bater com a cabeça ali e tá passando por aquela situação tão constrangedora. E ele estava tão feliz, não é? Nós como pais, a gente sabe bem dessa situação, a gente passa com os nossos filhos. E ali então, passado aquele susto, eu tentei alegrar meu filho e tudo, e eu naquela preocupação, porque meu coração ficou triste. E aí, passado alguns minutos, meu filho o que estava fazendo? Estava de novo correndo de um lado para o outro, brincando, querendo ir para dentro dos parques que tinham dentro do shopping, e já nem lembrava do acontecimento que tinha ocorrido talvez ali meia hora depois ou uma hora depois. Mas eu como pai, eu nunca esqueci daquele episódio. Eu nunca esqueci do sentimento que eu fiquei, mesmo tendo as minhas falhas, eu nunca consegui esquecer de ver aquela cena do meu filho praticamente quase ter se machucado ali, mas também dele ter um momento de alegria, de repente, porque algo que estava no caminho dele, ao qual ele não era acostumado, ele acaba batendo de frente nisso. E talvez se eu perguntasse isso para o Lucas hoje, ele acho que nem se lembraria, porque ele era muito pequeno na época. Mas como pai, eu não me esqueci. E quando nós olhamos para nós como seres humanos, quando nós olhamos para nós como pai, nós que somos pais, nós sabemos o quanto nós nos empenhamos pelos nossos filhos, o quanto nós amamos e queremos ver nossos filhos bem. E a palavra de Deus em Mateus 7, no capítulo 7, versículo 11, diz: se vocês, Jesus dizendo, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós temos um Pai que vê nas nossas vidas, nós darmos as nossas cabeçadas, entrarmos em situações, em lugares que a gente nunca tinha andado antes, em cometermos os nossos erros. Um pai que nos vê, um pai que cuida de nós e que se preocupa conosco. Ele cuida das nossas vidas. Esse pai, ele tem esse amor por nós. O problema, muitas vezes, é que nós, como filhos, não temos esse Deus realmente como nosso pai. E isso eu digo até dentro do próprio cristianismo. Porque o nosso tratar com Deus, a forma com que a gente fala com Deus, ou como nós agimos com Deus. Primeiro, Deus ele nunca acaba sendo a nossa prioridade, ou aquele a quem a gente corre primeiro, ele acaba sendo sempre o último muitas vezes. E Deus ele acaba sendo também um estranho para as nossas vidas. E hoje a palavra que eu quero começar a entrar aqui é exatamente nisso. E a Elani, ela falou na reflexão dela, comentando sobre esses recomeços que a gente tem na nossa vida, trazendo isso para o dia de hoje que nós estamos vivendo, ela disse: e agora? Para onde nós vamos? E ela comentou a respeito das pregações que eu tenho feito sobre Paulo, sobre Atos, que nós terminamos na semana passada, e ela fala: e agora? Para onde é que o pastor vai, ou para onde é que ele vai nos levar? E eu fiz essa pergunta para Deus: Deus, e agora? Aonde é que o Senhor quer nos levar? Estamos entrando num tempo de recomeço, um tempo diferente, um tempo em que a gente almeja ter algo nesse momento tão incerto, e Deus ele me deu algumas respostas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar,
eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus, Jesus. Vamos orar. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai eterno, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que nós temos como irmãos em Cristo, de estarmos reunidos em torno da tua palavra mais uma vez. Como eu disse, hoje é o 25º culto que nós fazemos online. Queríamos estar juntos na igreja, queríamos poder estar celebrando o teu nome, juntos também, mas isso não nos é possível e nós compreendemos isso, Senhor. Sabemos que em breve estaremos juntos e que tudo isso vai passar. Mas esse é um momento que nós temos hoje, agora, de falar contigo e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero te pedir, Espírito Santo, toma a minha vida nessa hora. Eu quero entregar a minha vida à tua atuação. Eu quero te pedir, Senhor, fala não só comigo, mas fala com cada ouvinte, Senhor, que está, Senhor, através desta internet ouvindo esta palavra. E que o Senhor possa, dentro do coração, Senhor, no profundo do ser, falar conosco. E que o teu Espírito Santo trabalhe em nós e traga discernimento, conhecimento, melhorias do nosso comportamento, caráter, mudança de vida, Senhor. Eu quero te pedir isso e eu quero entregar ao Senhor este momento, esta palavra, para que o Senhor fale conosco e transforme as nossas vidas. Ser bem-vindo em nossa vida. Ser bem-vindo, Senhor, através dos nossos ouvidos. Ser bem-vindo através dos nossos olhos. Ser bem-vindo através da nossa mente, do nosso ser, para que nós possamos estar completamente olhando para Ti, ouvindo o que o Senhor tem para falar, porque essa é uma oportunidade tão importante que muitos não têm, Senhor. No nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos, sê conosco. Amém. Bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia então em Mateus no capítulo 6, no versículo 6 ao versículo 7. Apenas 3 versículos hoje para nós começarmos a construir, como a Elane diz. Para onde é que nós vamos? Vamos entrar agora num novo tema daquilo que Deus tem falado ao meu coração. É uma viagem que nós vamos estar fazendo. E eu gosto de fazer bastante viagens, e esta viagem que nós vamos fazer nos ensinos de Jesus, nos ensinos do nosso tão bondoso e querido Mestre, maravilhoso Mestre. Então eu queria que você lesse comigo então Mateus 6, do 6 ao 7. Perdão, vamos ler a partir do 5, versículo 5 ao 8. Vamos então ler 4 versículos. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros.
eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Agora sim, o 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. E então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E por último, versículo 8 então. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vou ler o versículo 8 novamente. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. É interessante porque estes ensinos aqui, eles fazem parte do Sermão do Monte, ali onde estão as bem-aventuranças. E quando você olha, por exemplo, para o capítulo 5, que é um capítulo anterior, quando Jesus começa a falar, Jesus vai falando das bem-aventuranças. Ele fala para nós como sermos luz do mundo, sal da terra. Você conhece bem essas passagens, se identifica com ela quando eu falo. Ele fala sobre o cumprimento da lei, cumprimento das palavras de Deus. Fala sobre a justiça moral, sobre o comportamento dos filhos, sobre a ira. Jesus vai tratar sobre o perdão, os acertos a serem feitos antes do tribunal e a prestação de contas diante de Deus. Fala do divórcio, fala do adultério. Olha quanta coisa no capítulo 5 se trabalha. Fala sobre o pecado, fala sobre a morte, fala sobre o inferno, sobre a palavra que nós temos que sair da nossa boca. Se sim, sim, se não, não. Ele fala sobre longanimidade, sobre perseverança, sobre paciência. Jesus ensina também como amar nossos inimigos. E ele mostra que se o Pai, se nós éramos inimigos de Deus, por causa do nosso pecado, e Deus ele é capaz de enviar o seu próprio Filho para nos livrar dessa ira ou desse pecado. O porquê nós, então, como servos desse Cristo, não podemos ir além e também perdoar os nossos inimigos, porque Deus entrega o seu próprio Filho. Olha quanta coisa linda que a gente aprende desse Sermão do Monte, por exemplo. E no capítulo 5, ainda, no último versículo, ele termina dizendo algo, em Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Por várias vezes Jesus vai utilizar o Pai, e nós vamos ver isso. E o Pai aqui é como essa alavanca, esse equilíbrio que está em todas as nossas vidas, a vida dos cristãos, a vida daqueles que são filhos e fazem parte dessa família. Porque nós precisamos andar corretamente ou de acordo com o Pai que a gente tem. Andar de acordo com a família ao qual nós pertencemos. Então, quando Jesus aqui ele chega no capítulo 6, Jesus deixa então de falar dessa justiça moral e de outros assuntos, e Jesus começa agora a tratar no capítulo 6, que é esse que a gente está lendo, que eu li um pouquinho mais para frente, desde o início, sobre a questão da justiça religiosa, ou das obras de justiça praticadas pela religião. Jesus vai começar a dar alguns exemplos, utilizando a própria religião judaica da época, mas não da forma como ela agia e como ela estava interpretando ou mesmo sendo feita. Jesus começa a dar alguns exemplos de comportamento, mostra a atual condição da religiosidade da época, dos religiosos da época, dos líderes que supostamente deveriam estar sendo bons representantes e acabam trazendo uma mensagem totalmente ao contrário, tendo uma atitude, um comportamento totalmente contrário daquilo que Jesus esperava dos servos seus, daquilo que o povo povo judeu deveria fazer. E Jesus utiliza alguns exemplos interessantes, porque quando nós falamos de Cristo, e é bom a gente sempre olhar para esse contexto todo, Jesus utiliza de exemplos que ele tem em sua época. E ele vai para todos os lados, e ele utiliza, por exemplo, a questão de dar esmolas, ele utiliza a questão do jejuar, ele utiliza a questão do orar.
e orar não só pelo ponto de vista da religião judaica, mas ele utiliza a questão jejuar, dar esmola e orar, o jejum, em todos os aspectos, porque estes eram costumes que todas as religiões tinham, inclusive as que não eram da religião judaica. Então Jesus, ele faz esses paralelos quando ele está falando. E se a gente olha, por exemplo, para Mateus 6, um pouquinho mais adiante, Jesus vai estar falando de jejum. Ele fala assim, olha, não fique com essa aparência de tristeza na hora que você está jejuando, como hipócritas, porque estes religiosos, eles são como são hipócritas, porque eles querem que a aparência do rosto deles fiquem como daqueles homens, que os outros veem que eles estão sofrendo, que eles estão jejuando. Mas aí Jesus diz, mas eu lhes digo que verdadeiramente eles recebem essa sua plena recompensa. As pessoas veem, eles querem a dó, eles recebem a dó dessas pessoas, o pesar dessas pessoas, olha que coitadinho que eles estão fazendo. Mas Jesus diz, ao jejuar, o que você faz? Lave a sua cabeça, lave o rosto, passe óleo, para que você fique com um semblante melhor, para que Deus que vem em secreto, o Pai, ele usa a palavra aqui, o Pai de vocês. Em todo o tempo Jesus está falando, está dando a referência de quem nós realmente pertencemos, a que família a gente faz parte, a que família esses discípulos ao qual ele, Filho de Deus, nos faz herdeiros dessa graça de Deus. E ele diz, o Pai que vê em secreto. E esse Pai em secreto vai recompensar vocês também. Então, Jesus ele começa a dizer várias coisas. E aqui, entrando nesse texto que a gente está tratando aqui agora, Jesus ele começa a ensinar nesse sermão aqui no capítulo 6, como nós não devemos fazer. Então, antes de Cristo apresentar aquilo que deve ser feito, nesse caso, tratando desse assunto que nós vamos falar hoje, ele fala, não é dessa forma que deve ser feito. É a motivação errada, é o jeito errado, não é sucesso diante do Pai de vocês, ou seja, se vocês fazem isso como filho, estão fazendo da forma errada. E aqui então Jesus, primeiramente, vai mostrar a atitude, ou a motivação desses judeus, desses religiosos, de acordo, a motivação dele, primeiro com relação às pessoas, ou as pessoas que eram contemporâneas deles na época. E ele vai começar, por exemplo, lá no Mateus 6, lá desde o comecinho, falando, tenham cuidado para não praticar as obras de justiça que esses homens estão praticando, porque eles fazem isso para se parecer, para que os outros vejam ele, para se aparecerem. Se fizerem isso e andarem da forma como esses religiosos estão andando, falando para os discípulos, falando para aqueles que estavam com Jesus, ele diz assim, vocês não têm nenhuma recompensa com quem? Com o Pai Celestial de vocês. O foco, a alavanca ali de equilíbrio é Deus. Para quem nós estamos fazendo, no fundo de tudo isso, sendo para quem for, nós fazemos para Deus. Portanto, quando você, por exemplo, der esmola, que ele está falando lá no começo, você não anuncia isso com trombetas para os outros ficar vendo, como fazem esses hipócritas nas sinagogas, e não só na sinagoga, mas faz questão de fazer na rua também, para serem o que? Honrados pelas pessoas, pelos outros. E eu lhe garanto, eles estão fazendo isso e já receberam a recompensa deles. Se é tapinha nas costas que eles querem, se é isso que eles estão buscando como a recompensa final, não é Deus, eles já estão tendo. O povo saudando, honrando eles, isso eles já estão tendo. Os tapinhas nas costas, o aplaudir das pessoas. Agora, quando você der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Jesus diz isso. De forma que você preste a sua ajuda em quê? Novamente, em segredo. E o seu Pai, que vê em segredo, vê a atitude do coração interna, vai recompensar vocês. E alguns exemplos que a gente tem do que, para extrair, por exemplo, pôr na nossa vida, nas lições de hoje, é o que a gente tem visto ultimamente, por exemplo, no Brasil. Dentro de um quadro religioso do Brasil, onde alguns pastores e pastoras acabam tendo um comportamento que vira o quê? Caso de polícia, e andam completamente em desacordo com o que a palavra de Deus mostra. E Jesus trata disso dizendo assim, essas pessoas que assim fazem, esses religiosos da época, são hipócritas. E hipócritas, a palavra aqui que é usada, significa, se você não sabe, ser um hipócrita é fazer com fingimento, com falsidade,
fingir sentimentos que estão, oh Deus, mas não tem nada daquilo, não estão sofrendo. Na verdade eles querem mesmo que você pense isso, mas eles estão num outro mundo, aproveitando outra da situação. E crenças também, estão fingindo que são devotos a Deus, ou fingindo virtudes que na realidade eles não possuem. Agora o termo que se você já anda comigo um tempo, você sabe que eu sempre bato nessa tecla. A palavra que diz aqui de hipocrisia, que vem de hipócrites, é uma palavra usada para o ator de teatro. Então quando fala essa palavra, ele está falando, esses atores, porque o ator de teatro na época usava uma máscara, que era feita ou de porcelana ou de barro, e era pintada aquelas faces, e a pessoa representava uma figura dentro de uma peça de acordo com o papel que eles faziam. Esses homens aqui, Cristo está dizendo, eles representam que eles são servos de Deus, que eles têm esse contato com Deus, que eles dão esmola, que eles fazem tudo isso, mas de verdade eles não fazem absolutamente nada. São pessoas, como o próprio termo diz, duas caras. A máscara, ele representa a máscara de fora, você vê um religioso, você vê uma pessoa devota a Deus, mas no seu coração, na verdade, são exploradores, e o hipócrita é alguém que oculta então essa verdadeira oculta essa realidade através de uma máscara ou de suas aparências. Jesus alerta nos evangelhos a respeito disso. Por exemplo, se a gente vai lá em Marcos, no capítulo 12, Jesus, quando ele está ensinando, ele diz assim, cuidado com esses mestres da lei, com esses escribas. Eles estão a andar ou fazendo aquelas suas roupas especiais e também querem receber reconhecimento nas praças. Eles querem o quê? Ocupar lugares importantes nas sinagogas e também lugares importantes dos banquetes. Eles querem só a pompa, eles querem na verdade serem pessoas que recebem só o glamour, mas na verdade não são representantes do povo. Esses, Jesus diz, eles vão receber o quê? A condenação mais severa. E é interessante que quando Jesus está falando, por exemplo, em Marcos 12, no versículo 40, ele diz, eles devoram até a casa das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações. O que era muito comum, o que eles faziam? Eles iam na casa dessas viúvas, como ela na verdade geria todos os bens que ficaram para ela, eles acabavam de sugar tudo que essa mulher tinha. Eles iam na desculpa de serem aqueles que iam ajudar como homens de Deus a ela gerir, e eles acabavam absorvendo todos esses bens em nome de Deus, como se eles estivessem fazendo para Deus, mas na verdade eles não estão fazendo absolutamente nada, mas só estão na exploração. Se você tem aquilo que diz, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então, hoje nós também temos uma realidade dentro do cenário cristão e evangélico, também dessa forma, não só dentro do cristão evangélico, mas dentro do cristão, Jesus está dizendo, esses homens deveriam ter um comportamento completamente diferente. Mas infelizmente eles não estão. E eles recebem a sua recompensa. E Deus diz aqui, eles receberão a condenação mais severa, porque exploram, por exemplo, viúvas. E quando Jesus está sentado e vendo aquela viúva trazer suas ofertas, Jesus também está vendo outras pessoas trazer ofertas. Quando as pessoas estão trazendo as suas ofertas, e era interessante que os mais abastardos, os mais ricos, lançavam muitas quantias. E o que eles faziam? Eles dividiam, por exemplo, que nem a gente fala aqui, no Brasil é 10 reais, ou aqui a gente fala 10 libras. Eles dividiam isso em moedas de centavos do menor que eles podiam dividir. E aí eles iam com sacos e sacos, mas o valor não era até tão grande. Mas eles iam com sacos, e como eram em vários locais dentro do templo, tinha aqueles tipo de vasos de cobre, de metal, eles jogavam as moedas e faziam muito barulho, e todo mundo olhava e falava, olha, aquele homem tem um bom coração, está fazendo aquilo pelos pobres. Mas na verdade a quantia que ele está depositando ali é uma quantia só para ser vista, e nem é tudo do que ele podia dar. Então pessoas que andam nesse interim, Jesus diz assim, que são pessoas vazias de si mesmo, pessoas que só representam, mas que na verdade não nos conduzem a lugar nenhum. Não são pessoas que estão dispostas à mudança, pessoas que querem uma mudança de Deus. E aqui o Jesus, quando ele fala em Marcos 12, ele diz, essa viúva, ela trouxe 2 moedinhas que ela tinha de cobre, e foi a única coisa que ela, ou na verdade ela trouxe tudo dela. O que Deus quer de nós é que nós realmente entreguemos a Ele tudo o que nós somos.
façamos a Ele realmente aquilo que Ele verdadeiramente representa em nós. Então Jesus ensina aqui, não é assim que se deve fazer, e Ele ensina primeiro, não se faça assim com as outras pessoas que veem em você. Então Deus cobra de nós temos que ter um bom testemunho. Em segundo lugar, Jesus ele também começa a tratar da atitude ou da motivação daqueles religiosos para com Deus. Se a atitude deles já era ruim para com as pessoas, que eles queriam receber e não estavam se importando com Deus, agora imagina com Deus que não é visto. Não é? Então os religiosos que deveriam conduzir essas pessoas a Deus, porque nós estamos falando de salvação, de libertação, de tirar do peso, do sofrimento, eram os primeiros que não faziam isso, não tinham um relacionamento com Deus, não tinham uma vida de oração diária com Deus correta, uma vida digna com Deus. E aí diz então no versículo 5 de Mateus 6 que nós lemos, e quando vocês orarem, não sejam como esses hipócritas, como esses atores de teatro aí, que na verdade só estão representando o que eles estão fazendo. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas, e não só lá, quando saem nas esquinas também, tem um bom repertório de oração, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes digo e asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Os tapinhas nas costas, o aplauso das pessoas eles vão ter, mas também Deus não deixa passar. Deus está vendo tudo isso. Então esses judeus eles tinham o costume de orar 3 vezes por dia. E diz, por exemplo, quando você vai ver no Talmud, nos ensinos que eram dos exílios da Babilônia, que eles foram, não tinham nada que fazer lá, ficavam inventando coisa e ficavam lá criando novas regras e tudo para colocar mais jugo sobre o povo. Eles começavam a debater e até estipulavam certas normas de oração. E quando nós vamos vendo ao decorrer do tempo, esses homens faziam às vezes 3 horas de oração, para o que a gente pode chamar, mas eram orações para encher linguiça, que na verdade não tinha absolutamente nada de conteúdo, não ajudavam ninguém. E quando a gente chega agora em Mateus 6, e vamos olhando daqui para frente, quando Jesus começa a tratar dessa questão de oração, começa a sair um pouco da questão de esmola, da questão da atitude, mas agora ele começa a olhar para essa atitude para com Deus, e da responsabilidade desses homens de serem essa conexão de Deus, de terem esse relacionamento. A gente começa a olhar algo dentro do contexto cristão, que Deus fala para todos nós, que Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, e esse é o tema que nós vamos estar começando a entrar, esse é o caminho, ou é a jornada que nós vamos tratar por alguns dias, porque nós somos estes homens e mulheres de Deus que devem ter esse comportamento diante de Deus como realmente esse elo de ligação, porque nós somos filhos desse Deus, nós temos um Pai Celestial e precisamos ter esse reconhecimento dessa paternidade com Deus, termos essa intimidade e temos essa gratidão. E ao mesmo tempo sabemos a quem nós podemos recorrer, como falar com Ele, aonde achar Deus nas nossas orações e aonde Ele ocupa esse espaço na nossa vida dentro desse relacionamento. A oração na nossa vida é uma área que sempre necessita de atenção. Eu acredito que talvez você aí que está me ouvindo, você que está me vendo hoje também, concorda comigo que se existe uma área, por exemplo, dentro da nossa vida que precisa de uma constante atenção e que é importantíssima, é a área da oração, porque dentro do contexto da oração, no mundo que a gente vive, essa área é uma área que sempre precisa de renovo, é uma área que sempre precisa de um redirecionamento, é uma área sempre que precisa de ânimo, que é ter uma vida de oração com Deus, que talvez hoje, nós quando enxergamos oração, isso vem com peso, com uma carga, a gente nem quer falar, porque o que a gente hoje vê como oração, e o que a gente às vezes tem ideia como oração, é algo que a gente vê como uma prisão, mas não como um relacionamento. E essa área da oração, a qual nós ouvimos tanto falar no assunto, não é? Mas ao mesmo tempo nós muitas vezes não criamos esse interesse, porque é uma área que às vezes não é abordada nesse sentido dessa liberdade e dessa intimidade com Deus, mas é uma área abordada mais como um Deus tirano ao qual nós devemos sentar e ter que falar com Ele, e aquela coisa chata, não é? Que você fala assim, puxa, eu estou falando com um ditador
está sentado no seu trono e eu não tenho... Não, mas a Bíblia, o próprio Jesus, ele faz questão de, em todo o tempo que ele fala o Pai Celestial. Primeira coisa que a gente tem que começar a pôr, e nós vamos estudar, hoje a gente está entrando apenas para ver o que Deus pensa desse relacionamento. E qual é essa atitude que a gente tem que ter, porque é o que Jesus está ensinando. Se vocês vão orar como esses homens estão orando, a visão, a compreensão que vocês têm de Deus é totalmente ao contrário. Vocês estão vendo um Deus vingador, um Deus que é justo, mas ao mesmo tempo que a gente só olha para o lado de um Deus que massacra. Não. Deus, ele é Pai. Deus, ele quer ter um relacionamento com os seus filhos. Deus quer que os seus filhos levem a família ao qual eles pertencem. E Jesus deixa bem claro aqui para quem a gente ora, que é para esse Pai. Então, se a nossa oração tem que ter um objetivo, esse primeiro objetivo da nossa oração é o relacionamento, ser sedentos por ter esse relacionamento com o nosso Pai. Você e eu, a gente hoje tem o mobile na mão, ou o celular na mão, temos hoje facilidades pela internet de falar com a família, de ver a família. Nós fazemos isso, sempre queremos, eu sempre falo com a minha mãe, todo dia, quando eu não estou com ela aqui, a gente se fala pelo WhatsApp, ou fala pelo telefone, eu vejo minha esposa ligando para a mãe, para o pai dela, esse relacionamento com a família que ela tem, porque é importante continuar mantendo esses laços, esse relacionamento, vendo como as coisas estão indo. Então, se em primeiro lugar, Jesus ele mostra como não fazer, não seja como esses religiosos, e não tenha a Deus neste padrão para a sua vida. Em segundo lugar, Jesus nos ensina como nós devemos realmente orar e como devemos ter esse tempo de qualidade e de honestidade. Não termos duas caras quando falamos de oração. Porque hoje todo mundo que você fala, não, eu oro, eu falo, mas realmente você ora. Realmente a oração faz parte da sua vida? Realmente você sente necessidade de ter oração? Quando você tem um relacionamento com alguém, você sente essa necessidade de conversar. Versículo 6. Mas quando você orar, olha o que Jesus fala, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. E então, seu pai, novamente, que o vê no secreto, o recompensará. Primeiro, Jesus não está dizendo que a gente não possa orar com os irmãos, que a nossa oração só é válida quando a gente vai, fecha a porta do quarto e ora quieto. Jesus aqui ele está falando, seja o lugar que você for, para você ter um tempo a sós com Deus. Primeiro, ele está indicando intimidade com quem você fala. Você ter intimidade com Deus, ter um tempo a sós com Ele. E outra coisa, quando eu faço as minhas orações em público, e você vê isso, eu abri orando aqui hoje. Hoje eu abri a palavra, dei o exemplo que eu falei do meu filho, e depois eu abri a oração, logo em seguida, nós cantamos e tivemos esse momento, ouvimos uma música, e eu entrei orando. Quando eu faço essa oração, a minha oração ela vem elaborada. A minha oração eu penso sobre o que eu estou orando, eu penso para quem eu estou orando, eu sei que por detrás tem pessoas ouvindo a minha oração, então eu procuro ao máximo lapidar minhas palavras, eu procuro ao máximo ser claro naquilo que eu falo, e eu procuro ao máximo trazer algo para a pessoa e para com Deus. Então eu tenho esse relacionamento com Deus. Agora, quando eu oro em secreto, quando eu vou para o meu quarto, isso tudo eu derrubo por terra. Isso tudo cai por terra, porque na hora que eu chego diante de Deus, sou eu realmente. Ou seja, eu posso chegar lá e muitas vezes não sair uma palavra, porque diante de Deus eu derramo todo o meu coração. Diante de Deus, eu não preciso às vezes dizer uma palavra. Diante de Deus, o que Deus vai ouvir de mim é apenas o meu gemido, o meu sussurro, e eu posso me abrir completamente, porque não tem ninguém mais ouvindo. É somente Deus. E quando a gente tem intimidade com alguém, quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente sabe que a gente pode tratar de todos os assuntos. A gente pode falar de todas as coisas. A gente pode chegar sem defesas diante dessa pessoa, porque a gente sabe que essa pessoa... E outra, eu digo mais, a gente corre desesperado para a primeira coisa fazer, falar com essa pessoa, estar diante dessa pessoa. Porque esse Deus, quando eu chego na presença dele em secreto, esse Deus a sós, eu posso
chegar a Ele com todas as minhas imperfeições. Eu posso, sem medir palavras diante de Deus, contar todos os meus problemas que eu não contaria, ou as minhas fraquezas que eu não falaria para os outros. Mas diante de Deus eu posso me abrir. Eu posso falar das minhas lutas, eu posso falar com honestidade, sem me preocupar com palavras bonitas. O que Jesus está falando aqui, quando você vai em secreto, você é você mesmo. Quando você vai em secreto, muitas vezes som algum vai sair da tua boca, apenas balbuciar, apenas sussurros, apenas lágrimas. Quantos de nós já não tivemos isso? E quando eu fazia essa pregação, quando eu tinha esse momento com Deus, Deus me trouxe à mente, o Espírito Santo de Deus me trouxe à mente muitos exemplos. Um dos exemplos é de Ana, você lembra disso? A mãe de Samuel. Penina, a outra mulher de Eucana, que era o marido de Ana, ela tinha filhos e Ana não tinha. E a Ana sofria demais por causa disso. E até o ponto do próprio marido, quando eles desciam uma vez por ano para fazer a dedicação lá no templo, pro templo, né, eles desciam e eles faziam as ofertas, o marido falava, olha, eu oferto por você, eu faço tudo por você. E o Eucana fala, por que você está assim chorando, Ana? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha o que eu te faço. Mas Ana, ela estava com seu coração amargurado. Ela diz, Ana estava amargurada e chorava muito. E quem estava sentado no templo ali observando Ana? O sacerdote ali. Então, Ana começa a dizer, ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à minha, olha, humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esquecer da tua serva, Senhor, mas me deres um filho, então eu dedico esse filho a você, Senhor. E enquanto ela continuava ali a orar, o sacerdote ficava só de olho, só observando. E o sacerdote, o que via de Ana? O sacerdote via que Ana orava silenciosamente. Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Ela orava silenciosamente e seus lábios se mexiam e não ouvia-se a sua voz. Então o sacerdote, ele ficou o quê? Só de olho na oração de Ana. Mas Ana estava orando de verdade? Estava. Ana estava com seu coração contrito diante de Deus? Estava. Ana estava pedindo de verdade? Estava. Mas o que o sacerdote conseguia ver? Ele só conseguia observar outras coisas. O que Jesus está falando? Quando você vai em secreto, você não precisa se preocupar com absolutamente nada disso. Ter esse tempo de qualidade com Deus é se derramar diante de Deus. E olha o que ele pensa de Ana. Então Eli pensou que ela tivesse o quê? Embriagada. E ele lhe disse, falou para Ana, até quando, mulher, você vai continuar embriagada? Até quando? Abandona o vinho. Olha, que balde de água fria que joga em cima dela. Um sacerdote. E aí Ana responde, não, Senhor, não se trata disso. Meu Senhor, veja, eu sou uma mulher, o quê? Muito angustiada. Eu estou passando um problema terrível na minha vida. Eu não bebi vinho, eu não bebi bebida fermentada, eu estava apenas derramando a minha alma diante do Senhor. Quando eu estou sozinho, quando eu tenho esse tempo com Deus, eu sou eu mesmo. E eu não me preocupo que alguém possa estar olhando, e alguém possa estar vendo às vezes, a minha nudez da minha oração diante de Deus. E aqui então, ela diz, não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Eu não sou assim. E tem que se explicar. Ela tem que cortar a oração dela com Deus para ficar se explicando para os outros. Eu estava orando aqui até agora por causa de uma grande angústia, de uma grande tristeza. Toma, né? Como a gente diz, o sacerdote podia ter ficado sem essa. E aí ele responde, então vá em paz, que Deus lhe conceda o seu pedido. Vê a diferença? Quando a gente tem esse momento, é necessário na nossa vida a gente ter esse momento com Deus. Eu não sei quantos tempos assim você tem com Deus. Ou se você só tem tempo nesse momento de angústia, porque isso é uma construção diária de relacionamento com Deus. É nas alegrias, é na tristeza, em todos os momentos a gente precisa falar com Deus, a gente precisa ter intimidade com Deus, a gente tem que ter relacionamento com Deus. Quantas pessoas falam de Deus, Deus fala até que Ele é Pai, mas na verdade o relacionamento fica longe disso. E eu me lembro uma vez que eu estava na Itália, eu passei um tempo na Itália e vivi um tempo muito difícil, longe da família, um tempo bem complicado. E eu me lembro de ir numa igreja abençoada, uma igreja muito assim, que me ajudou muito, uma igreja italiana. E quando eu chegava nessa igreja que eu orava, eu estava vivendo um momento de angústia, eu queria me derramar diante de Deus. E eu chegava nos cultos, eu estava com o coração tão contrito, com o meu coração diante de Deus, falou, Deus, para onde eu vou, o que eu faço, Senhor? E aí, naquele meu momento de angústia, as lágrimas caíam, e eu ficava olhando, quando eu abria meu olho, a igreja inteira estava olhando para mim. A igreja inteira estava me observando,
O que será que esse homem tem? Será que ele está bem? Será que... Entende que nós precisamos ter esse momento, porque Deus ele não reage da forma como as pessoas reagem. Deus ele reage como o Pai. Deus, quando vê a gente dar com a cara na porta, como aconteceu, por exemplo, com meu filho, que estava todo feliz e de repente, puxa vida, aconteceu aquele infortúnio lá de ter batido com a cabeça, poderia até ter se machucado. Deus ele olha com o coração de pai, ele corre ao socorro para nos ajudar. E Spurgeon ele tem muitas pregações sobre oração e muitas frases sobre oração. E Spurgeon era um homem de muita oração. E ele diz o seguinte: sussurros que não podem ser expressos em palavra são frequentemente orações que não podem ser recusadas. Grande realidade. Uma mãe pode traduzir a fala de um bebê. Ela compreende os ruídos incompreensíveis do bebê. Da mesma forma que o nosso Pai Celestial sabe tudo sobre nossa pobre conversa muitas vezes de bebê, pois nossa oração não é muito melhor do que isso. Nós precisamos entender que Deus não espera de nós palavras pomposas ou nada disso. O que Deus espera de nós é um coração contrito a Ele. Versículo 7 de Mateus 6, Mateus capítulo 6. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito fazerem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Versículo 8. Porque seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Os pagãos, vê que Jesus está usando até o que não é judeu. Os pagãos eles tinham realmente essa propensão de quando eles estavam orando, eles ficavam repetindo a mesma coisa. Ficavam ali, lembra lá de Elias? Eles ficavam se mutilando para que o Deus deles responda. Então eram rezas, eram palavras e mais palavras sem sentido. Não eram aqui a contrição do coração, o choro de alguém arrependido, ou a necessidade. Não, aqui você vê que são misticismos, são coisas que eles tinham no coração, mas não tinham profundidade. E é interessante que quando você começa a olhar, por exemplo, a história da época de Jesus, da época de Paulo, que você vai ver as igrejas, você vê Corinto, você vê Éfeso, haviam alguns lugares que eles consideravam e chamavam de hospitais. Outro dia eu estava vendo até uma matéria sobre isso. E dentro desses hospitais, o que aconteciam? Na verdade, não eram só hospitais que limpavam, eram mais centros pagãos, onde a pessoa passava, e na cidade, ali na localidade, haviam escultores que tinham partes do corpo. E a pessoa falava, eu tenho um problema no olho, por exemplo, meu problema é no olho. Então ele ia lá e pegava um olho de escultor e levava e oferecia ao Deus, problema na perna, problema no braço, na mão. Então tudo que a pessoa tinha de problema, ela comprava a parte do corpo que ela tinha e ela levava para oferecer nesses locais de cura para os seus deuses. Deus está falando, o que Jesus está falando aqui é com base em todas essas culturas, que ele sabe aonde a fé dessas pessoas. Mas aí ele diz assim no versículo 8, não sejam iguais a estas pessoas, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Se a gente olhar hoje, até pelo que vem sendo falado dentro das igrejas, a forma com que a gente tem que comprar uma bênção de Deus, comprar um favor de Deus. O favor de Deus imerecido já foi dado. A promessa de Deus sobre a nossa vida já foi dada. O que Deus exige de nós, mais uma vez, apenas um coração contrito, com desejo de ter essa intimidade com Ele, de ser filhos dEle. Um outro exemplo interessante é quando a gente fala da questão de nós termos esse contato com Deus, que é o terceiro, o Pai Celeste, que nos escuta com carinho. Ter essa referência, Jesus está falando, tem um Pai que sabe dos seus problemas mesmo antes que você fala, porque Ele como Pai está te observando para te acudir no momento da necessidade. Ele está cuidando de você, Ele é Pai, Ele sabe que você está em crescimento, que você precisa. E quando a gente se comporta dentro dessa família, Deus Ele olha um exemplo na questão da oração, porque Deus conhece mesmo antes da gente abrir a nossa boca. E Ele sabe, como o Pai, o carinho que Ele tem, o cuidado que Ele tem. Você lembra da história do rei Ezequias? O profeta, ele chega para o rei, então Deus fala que ele vai morrer, porque o rei tinha ficado doente, Ezequias tinha ficado doente.
e estava à beira da morte. Então o profeta Isaías, ele vai então até o rei, e ele diz assim para o rei, isso está lá em Isaías no capítulo 38, ele diz assim: ó rei, é o seguinte, está muito doente, põe a casa em ordem, porque vai morrer e você não vai se recuperar. Olha que palavra. A cena do rei Ezequias, ele se comporta humano no desespero. Ele vira para o lado e começa o quê? A chorar. Ele começa o quê? A orar a Deus, é desespero. Só que veja as palavras que o rei Ezequias ele fala para Deus. Ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. O ser humano, ele vai chegar para Deus, ele vai querer expor tudo que ele fez de bom, quando Deus na verdade só quer: filho, eu já estou vendo o teu choro, eu já estou vendo como você recebeu a notícia. O Senhor está olhando para a gente. Não são as nossas palavras pomposas, a forma como que a gente se apresenta diante de Deus, que vai mudar. O que Deus espera é realmente a nossa contrição. E aí, Ezequias chorou amargamente. Ele foi para a parede ali e chorou. Aquilo foi um baque para ele. Ele falou: pronto, morri. Agora já era, Deus decretou. Aí o que acontece? Então veio a palavra do Senhor a Isaías, e aí Isaías vai até Ezequias e diz: assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados: ó, eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Você não precisava falar nada, eu vi que você estava chorando. Acrescentarei 15 anos na sua vida, eu livrarei você e as cidades das mãos dos assírios. A história é muito linda de Ezequias. E eu defenderei essa cidade. Vê? Como uma criança, é o comportamento diante de uma notícia ruim. Só que Deus, ele olha, Deus não vem tentando dar uma lição de moral, ou querendo, não, Deus olhou, Deus nos conhece. E esse Deus que nos vê em secreto, ele cuida de nós. E para finalizar, em janeiro saiu uma pesquisa sobre oração, que esse é o nosso tema, essa é a nossa caminhada de agora, para a gente ter uma qualidade melhor de oração. Eu acredito que você vai sair no final orando, ou entendendo pelo menos a questão de oração com Deus de uma forma completamente diferente. Isso não é um peso, isso é um prazer para nós. É como eu tenho prazer de estar com a minha família, com quem eu amo, com meu pai, com a minha mãe. Hoje eu não tenho meu pai, mas eu lembro da época que eu tinha meu pai, o quanto era gostoso o colo do pai. E hoje, o tanto tempo que eu tenho com a minha mãe, a falta que eu sinto de falar, assim como qualquer um de nós. Esse tempo de lockdown, que muitas pessoas falam, a tristeza de não poder dar um beijo, um abraço na mãe que mora longe. Esse relacionamento, quanto é gostoso isso, isso é algo que vai acontecendo à medida que eu me aproximo de Deus. A pesquisa ela diz assim: apesar da oração ser amplamente tratada na palavra de Deus, infelizmente é amplamente perdida na vida diária, ou não executada como deve ser, feita como deve ser. Em recente pesquisa que esse Premier Christian News fez, agora em janeiro de 2020, ele diz: dentro do cristianismo, apenas 12% dos britânicos, ou seja, 88%, não oram, e 12% oram. Oram pelo menos uma vez ao dia. Então, só 12% ora, 88% das pessoas não têm esse hábito. Cristãos. 1 em cada 10 britânicos consideram a oração, levam a oração uma vez ao dia, ou têm esse hábito da oração. E 1 em cada 5 cristãos, de cada 5 pessoas, ou seja, 20%, residentes em Londres, têm o hábito da oração uma vez ao dia. Aí a gente fala, puxa, é pouco dentre os cristãos. Agora, a pesquisa ela vai um pouco mais longe. Ela diz, os cristãos, eles oram menos do que outras crenças religiosas. Quando Jesus fala, ó, veja os pagãos que eles repetem as orações, não seja como eles, mas muitas vezes os cristãos nem orar. E aqui, por exemplo, os muçulmanos, em cada 5 muçulmanos, 4 muçulmanos disseram na pesquisa que oram regularmente, 80%. De 4 hindus, do hinduísmo, 3 oram regularmente, 75%. Nos não cristãos, que têm outras crenças, misticismos, fora os muçulmanos e fora os hindus,
Pasmem, essas pessoas, metade delas nas pesquisas, 50%, diz que sempre faz preces ou ora para suas crenças. E nos cristãos, um pouco mais, 38%, um pouco mais que 1/3 de cada 3, um pouco mais do que 1/3, um e um pouquinho, oram regularmente, têm o hábito da oração a Deus. E Marcos Jonas, da Premier Christian News, ele diz o seguinte: o que é interessante é que apesar de muitas pessoas terem grandes preocupações sobre o futuro e também pelo nosso país e pelo mundo, as pessoas ou os cristãos não estão escolhendo responder a isso através da oração. O fenômeno, por exemplo, da secularização, da imigração, do crescimento tecnológico estão tomando as igrejas no Reino Unido. E não é só no Reino Unido, é no mundo todo. Hoje em dia nós vemos que nós gastamos muito mais tempo vendo televisão, vendo programas, assistindo Netflix ou outras coisas, ou telefone celular, o que a gente chama aqui em Londres de mobile. O mobile toma um tempo enorme, que seriam tempos preciosos, ou o computador toma um tempo enorme, que seriam tempos de Deus. Sabe quando a gente mede a importância de alguém? O tempo que a gente gasta com ela. Qual é o tempo que você tem gastado ou ganho com Deus na sua oração? A palavra de Deus o tempo todo fala e nos chama a atenção a isso. Adquira este hábito, adquira esse comportamento tão benéfico de se conectar com o Criador do Universo, mas que se chama para você, para mim, Pai Celestial, Pai Eterno. Paulo ele fala, quando ele diz, por exemplo, para a igreja de Tessalônica, ele diz assim: irmãos, orem continuamente. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, mas orem continuamente. Quando ele vai falar para os irmãos lá de Filipos, os filipenses, ele diz assim: em todas as situações, em todo o tempo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, com ações de graças a Deus, apresente os seus pedidos a Ele. Aí quando ele vai para a igreja de Colossos, lá dos Colossenses, ele fala assim, ele diz a eles: dediquem-se, meus irmãos, à oração e estejam alerta sempre. Aí quando fala aos Efésios, a Bíblia ou as cartas de Paulo, ele diz o seguinte: em todas as ocasiões, estejam atentos, perseverantes, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverantes na oração, também por todos os santos. Nós precisamos da oração. E para encerrar, eu encerro com esse homem de Deus, que também foi um homem de oração. Uma frase de Charles Spurgeon, ele diz o seguinte em suas mensagens: e não orar como desculpa, né? Que você não se sente apto para orar, ou dizer eu não tomarei, é como dizer eu não tomarei o meu remédio porque eu estou muito doente. Se a gente está doente, a gente sabe que precisa de um medicamento. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Portanto, Charles Spurgeon ele diz: se eu me sinto desinclinado, sem vontade de orar, então este é o tempo em que eu preciso orar mais do que nunca. E esse é o meu desejo hoje, que nós entremos neste contexto da oração, praticando a oração em nossas vidas. Tire um tempo essa semana com Deus e fale com Deus e diga a Deus: Deus, eu preciso, Senhor, aprender a orar mais. Senhor, eu preciso ter mais tempo com o Senhor. Deus, me ajude a orar. O Espírito Santo que habita em nós nos ajudará a continuar na nossa jornada e nos ajudará a enfrentar esses tempos de dificuldade, porque o nosso Pai, lembra no começo do meu exemplo que eu dei do meu filho? O nosso Pai, Ele se preocupa conosco. E o nosso Pai, Ele é muito mais Pai do que nós somos. Ele é muito mais atento do que nós somos para com seus filhos. E que nós possamos então nos tornar estes filhos de Deus. E possamos fazer das nossas orações com muito mais sentido, com muito mais qualidade, com muito mais contato com Deus. E eu garanto para você, assim como eu estou falando para você, eu também tenho que fazer do meu projeto de oração, da minha vida de oração, algo ainda mais constante e mais íntimo com Deus. Amém.
se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E se aquele que habita nos céus, o Senhor, zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que não se irrite, não pereçais, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam no Senhor. Amém. Que nós possamos então ter uma semana abençoada. Esse é o meu desejo para vocês, que nós possamos ter uma semana onde nós ponderamos esta questão da oração na nossa vida e que nós possamos caminhar juntos. O tema da próxima semana ou estará dentro desse contexto da oração. Eu quero ensinar algumas direções de como nós devemos orar. É óbvio que a oração é algo particular do nosso coração, mas Deus nos ensina muito sobre a oração, Jesus nos ensina muito sobre a oração. E eu garanto para você, esteja conosco semana que vem, para nós aprendermos sobre esse contexto de oração. Enquanto não chega o tempo da abertura, que está próximo da nossa igreja, enquanto não chega esse tempo, que nós possamos estar realmente tendo um tempo de qualidade com Deus, tendo a nossa oração com o Senhor. E muitas coisas novas estão para acontecer até o dia da nossa reabertura, e que Deus possa falar ao nosso coração e que nós possamos juntos como irmãos orarmos uns pelos outros. Não se esqueça disso, coloque na sua lista, tenha um tempo de oração, porque nós vamos um dia para o nosso Pai Celeste, estar diante da presença dEle, e aí nós vamos poder realmente ter um tempo ainda mais precioso na eternidade com Deus. Senhor, eu quero agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos. Deus, esse tema que nós trouxemos hoje é um tema muito relevante, importante e crucial para a nossa vida de relacionamento contigo, Senhor. Que essas palavras de hoje não fiquem pairadas do tempo, ou caiam no esquecimento, ou entre tantas coisas que nós temos para fazer desse dia a dia tão corrido, nós acabamos nos esquecendo da importância da oração. Crie em nós, Senhor, esse desejo. Faz com que o Seu Espírito Santo incomode as nossas vidas, para que nós possamos ver o quão perigoso é nós não termos esta afinidade com o nosso Pai.
e que o Senhor nos ajude também a entender que a oração é essa abertura do nosso coração para o Senhor. É falarmos aquilo que às vezes nós sentimos, tanto na alegria quanto na tristeza, Senhor. Sem querer, Senhor, colocar palavras formosas, belas na nossa boca, Senhor, para que os outros vejam. Mas queremos sim, Deus, que o Senhor nos veja. O nosso Pai, como disse aqui na Bíblia, que nos vê em secreto, possa atender às nossas necessidades, possa olhar e cuidar de nós. O Senhor cuida mesmo que a gente não peça, Senhor. O Senhor cuida dos teus filhos. Mas é sempre bom, Deus, o Senhor olhar e realmente ver que somos filhos que têm buscado também ter esse contato com o Senhor. Então nos ajuda, Deus, ajuda cada um dos meus irmãos a entender esse projeto de oração, os novos, Senhor, a nossa juventude que é tão atacada hoje por tantas, Senhor, tantas coisas. Que o Senhor ajude eles a entenderem e que os pais também possam ser esse canal de bênção na vida dos seus filhos, ensinando os filhos a orar, terem tempo de oração uns com os outros. Nos ajuda, Deus, a entender e que semana que vem possamos dar continuidade nesse tema, que o Senhor traga, Pai, verdades espirituais no quesito da oração, no nosso comportamento para contigo, como seus filhos. E que nós possamos ser enriquecidos através do Teu Santo Espírito e da Tua Palavra, para crescermos mais nessa intimidade contigo, porque isso é toda a diferença para a nossa vida. No dia de hoje, essa é toda a diferença para a nossa vida rumo à eternidade contigo, Deus. É o que eu te peço, cuida, guarda das nossas famílias, as reaberturas que estão acontecendo por todo mundo, guarda os governos, guarda, Senhor, as decisões, põe, Senhor, tudo no eixo, tudo que está, Senhor, perdido por aí, seja o Senhor realmente na rédea, no controle, Senhor, desse mundo, e que nos ajude, Deus, a ser também instrumentos Teus. Muito obrigado, Deus. Guarda a nossa igreja, as nossas decisões, guarda as reaberturas, guarda a reabertura da nossa igreja, as decisões a serem tomadas, Deus. Que seja feito, Senhor, debaixo do Teu guiar, Senhor. Que o Teu Espírito esteja nos mostrando. Se há alguma coisa que não temos percebido, traga o Teu Espírito, Senhor, Santo em nossas vidas, algo diferente, algo que nos mostra a direção a ser tomada. E que nós possamos nos manter tranquilos, calmos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Amém. Amém.